A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, para vocês também que vai estar assistindo essa aula de escatologia. Nós estamos em um seminário de escatologia e a nossa primeira aula, esse curso de escatologia da Escola de Liderança do Brasil, da Unicage, né? Então nós queremos desde já agradecer a Deus, agradecer também ao pastor, presidente da Unicage, o pastor Alex Martins, e os demais. Queremos também agradecer você que vai estar participando desta aula. Essa aula ela vai estar gravada, vai estar no YouTube, ela é de graça para você, né? Você apenas, simplesmente, se você quiser o certificado, e a gente dá um precinho bem irrisório para você ter o certificado, né? Então é uma aula muito interessante, escatologia, né? É o que nós estamos precisando estar aprendendo nos últimos dias, porque está chegando a última hora da igreja na face da terra, né? E se você queira participar do nosso curso, a gente envia a apostila também para você, né? Onde quer que você esteja, a gente envia para você pelo PDF, você vai ter a sua apostila também, o seu certificado, né? O meu número do meu WhatsApp é 27 99 99 855 14. É só você adicionar, nós vamos estar colocando você no nosso grupo também, para você fazer parte dessa família, essa família de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Aguinaldo de Jesus Santos, aqui de Serra, Espírito Santo. Sou pastor, capelão, juiz de paz, terapeuta e também, pela misericórdia, sou formado em bacharel em teologia e também terminei outro curso agora. Também sou psicanalista e pastor há quase 30 anos pela CGADB, né? Então estamos aqui como professor do Polo 07 da Unicage, aqui no estado do Espírito Santo, onde tem formado muitos juízes de paz, capelões, né? E também missionários, curso de obreiro aprovado, outros cursos mais que nós estamos aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos aqui ao vivo ao mesmo tempo também. Estamos aqui também, querido, com os alunos também presencial, que vai estar participando desse curso em nome de Cristo Jesus. Gostaria de lembrar a cada um de vocês, nós não estamos aqui para discutir a Bíblia, estamos aqui para aprender e passar o que eu aprendi na Bíblia para você. Aqui não é um debate bíblico, aqui é para você estudar. Se você acreditar na Bíblia, amém. Se você não quiser acreditar também, nós não vamos estar discutindo, né? Nós estamos aqui para aprender, e eu quero passar o que eu aprendi estudando e o que eu aprendi do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um curso muito complexo para muitas pessoas, né? O curso de missiologia, não é para qualquer um não. Tem pessoas que têm até medo de estudar escatologia, né? Mas nós estamos aqui, que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Cristo Jesus, né? Então nós vamos dar início a esse curso nesta noite, né? Que Deus possa estar abençoando poderosamente. Nós vamos estar participando da primeira aula hoje, né? E você pode abrir aí a sua Bíblia, nós falar sobre as matérias, né? Você já está aí, mas os outros que vai ver não sabem, né? Então, mais uma vez, eu apresento para vocês, sou o pastor Aguinaldo Jesus Santos, né? Deus possa abençoá-lo, cada um de vocês, em nome de Jesus, né? Nós vamos falar a respeito dos conteúdos que nós vamos estudar, né? É difícil, querido, a gente dá dentro de pouco tempo um curso completo de escatologia, né? Mas nós vamos passar o que nós aprendemos aqui para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar. Eu agradeço o pastor Alex Martins, também o seu irmão também, que nos permitiu dar esse curso, né? Então nós estamos aqui, graças a Deus, amparados pela Unicage e pelo pastor presidente da Unicage, o pastor Alex Martins. Então, querido, nós não temos condições de esgotar todos os assuntos da escatologia bíblica apenas em 3 aulas. Vamos ser simples, é o objetivo. Vou entregar tudo aquilo que nos foi proposto para você aprender, para você crescer na graça e no Espírito, né? Nós vamos entender um pouco mais acerca da escatologia bíblica nesta noite, né?
Então, que Deus abençoe. Quero agradecer cada aluno que está presente aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para cada um de vocês, querido. Para mim também, né? Cada dia nós estamos aprendendo. Nós vamos estar crescendo na graça e no Espírito, né? Então, eu quero apresentar para vocês os assuntos que nós estaremos tratando, estudando nesta matéria, né? Enquanto estiver estudando, né? Abra aí as 3 aulas, está aí a aula de hoje. Nós vamos trazer uma introdução à escatologia bíblica, o objetivo dessa doutrina e também sobre o primeiro assunto que nós costumamos tratar nas aulas acerca da escatologia bíblica, que é o estado intermediário dos mortos, né? Na segunda aula, nós vamos falar a segunda vinda de Cristo e as 2 fases dessa segunda vinda. Daí você já observa que nosso estudo ele é mais voltado ao pré-tribulacionismo, apesar durante as nossas aulas, nós vamos trazer também informações de outras visões teológicas. Por exemplo, mídia e prós, né, também. Então, nós vamos falar aqui tudo, né, que nós teremos de falar. Nós vamos falar também na terceira aula sobre a boda dos cordeiros e a grande tribulação do juízo final, né? Vocês vão ter aí depois ali, na sua apostila, você vai estar ali tudo em um slide para vocês, né? Mas nem tudo que está aí na apostila nós vamos tratar aqui. É impossível estudar toda a escatologia em apenas 3 aulas, né? Mas você que está conhecendo a escola de Lida agora, querido, de repente você pode fazer um curso de escatologia, né? Aí você vai estudar por completo, né? Aí você vai estudar a escatologia completa no curso teológico, né? Então isso é muito importante para cada um de nós, né? Nós vamos já começar a ouvir porque é tão importante estudar a escatologia bíblica. Vamos lá. Aula 1. Por que devemos estudar a escatologia? Primeiro, devemos estudar a escatologia porque o estudo da escatologia nos faz saber o plano final de Deus para a humanidade. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer a vocês que sempre que eu começo a ministrar a palavra de Deus, uma matéria ou uma doutrina, um curso teológico, eu inicio mostrando para vocês a importância de estudar aquela matéria. No caso da escatologia bíblica, né, é importante estudá-lo, porque ela nos faz saber o plano final de Deus para a humanidade. Existem muitas pessoas que pensam que Deus colocou o ser humano na terra e virou as costas para o ser humano. Se vira por face, né? Ou seja, existem pessoas que olhar para o caos que está instalado neste mundo, pensam que Deus está omisso a tudo que está acontecendo. A Bíblia Sagrada, ela é fiel. Ela mostra no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, a história da criação. Ou seja, Deus é o autor da criação. Mas Ele não somente iniciou a criação, iniciou a história da humanidade, como Ele também vai concluir a história da humanidade. Isso é importante para nós percebermos que Deus não está omisso a tudo que está acontecendo na terra. Não. Ele apenas está permitindo que os homens façam suas escolhas, os homens colham aquilo que planta, mas ele tem um plano final para a humanidade. E qual é o plano final de Deus? Salvação para aqueles que o temem, salvação para aqueles que o servem, e condenação para os ímpios, que despreza o seu amor, que despreza a palavra de Deus. Isso mostra que Deus não perdeu o controle da história.
da raça humana. Ele está no controle de tudo e tem um plano final para a humanidade. Por isso é importante estudar a escatologia bíblica, para estudar sobre esse plano final, sobre esse plano que Deus tanto ampara a humanidade. Segundo, é importante estudar a escatologia porque esse estudo oferece esperança, segurança, né? Ou seguro em uma era sem esperança. Quando nós olhamos para este mundo, nós vemos que o mundo nunca teve uma situação tão caótica como está na atualidade. Embora no plano científico o homem tenha feito grandes progressos, cumprindo-se o que está escrito na escatologia, na profecia de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4, onde ele fala sobre a multiplicação da ciência. O mesmo não ocorre em outros aspectos envolvendo o homem, principalmente no aspecto espiritual. O mundo nunca esteve numa situação tão caótica espiritualmente como nós estamos vendo nos dias de hoje. São muitos aspectos negativos que mostram o declínio espiritual do ser humano. Por exemplo, a crise moral está instalada no mundo. Nunca se falou em tantas perversões sexuais, nunca se falou em tanto divórcio, em tanta orgia, em tanta pornografia, em um número tão grande de pessoas viciadas em drogas, como nós vemos nos dias que nós estamos vivendo. Que é isto que é uma crise moral, que está instalada nesse mundo. Existe também, querido, a crise social. Fala da violência, como o mundo está tão fragilizado, né? Lucas profetizou que isso ia acontecer, querido. Falta de moradia, falta de alimentação, falta de recurso para a educação. A crise social está instalada no mundo. Tem também a crise econômica, a inflação, o desemprego, as falências. Nunca se falou em tantos empresários falidos como nos tempos que nós estamos vivendo. O que dizer da crise política? A crise política que tem levado o país às guerras, a fazer altos investimentos em armamentos. Há uma instabilidade muito grande, definição, escândalo na área da política, querido. O que dizer sobre isso, sobre o nosso país, Brasil? É uma crise que está instalada, é uma crise religiosa, a disseminação de seitas, de grupos religiosos. O mundo hoje já conta com milhares de religiões, né, na face da terra, né, onde as pessoas se prostram. Vocês não sabem, eu vou mostrar amanhã o que está acontecendo. Está sendo instalado em Brasília, eu vou estar mostrando para vocês. 25 milhões o nosso governo deu. Eu vou mostrar para que foi que eles fizeram. Para que o governo deu, querido? Simplesmente para armar os terroristas e acabar com a igreja, né? Nós vamos mostrar para vocês amanhã, né? Então é muito importante. Esse estudo não é para qualquer um não, querido, né? Queridos e queridas que vai estar assistindo esse estudo, né? Então, a escatologia, ela apresenta esperança para quem não tem esperança. Tem gente, querido, tem gente que tem medo de ler o Apocalipse e diz assim: ah, mas parece que está assistindo um filme de terror, de tantas pragas, tantas catástrofes. Eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Você precisa ter medo, não é de ler o Apocalipse, porque o Apocalipse, ele serve para mostrar que Deus está no controle da raça humana. Então é um livro de encorajamento, que quando João estava preso na ilha de Patmos, os cristãos da época, não só de Éfeso, mas de todas aquelas cidades circunvizinhas, olhava
e dizia, nosso maior líder em vida no cristianismo, que é o apóstolo João, está preso, o que será de nós? Eles queriam dizer, acabou, já era, eles achavam que Nero estava no controle da humanidade. Aí Deus dessa revelação para João, e diz, escreve as coisas que você está vendo e as que depois vai acontecer, para mostrar que não é Nero que está no controle, né? Para mostrar que é o próprio Deus Todo-Poderoso que está no controle da história da raça humana. Então, querido, quando nós estudamos, ao invés de sentir medo, nós devemos receber esperança segura em uma era sem esperança. Estudo da escatologia oferece esperança em meio a esse caos que nós estamos vivendo, querido, né? Nós já falamos aqui, querido. Então, nosso coração tem que se encher de esperança em saber que Deus está no controle de tudo, que Ele tem reservado gozo eterno para aqueles que o temem, que ama, que o guarda a palavra de Deus. Então, é importante estudar a escatologia, porque ela nos ajuda a evitar os danos teológicos e nos desperta a vigilância, queridos. Nunca se falou em tanta gente ensinando escatologia distorcida, falando dos últimos acontecimentos, como se entendesse como o dia que nós estamos atravessando hoje. E tem confundido a mente de muitas pessoas, de milhões de pessoas, né? Está cheio de gente na internet aí querendo ensinar escatologia, mas se nunca entendeu de escatologia, querido. Alguns aprenderam errado, né? Alguns estão torcendo a palavra de Deus, são ensinamentos enganosos, mentirosos, né? Então nós precisamos estudar a escatologia à luz de quê? Do conhecimento do pastor Egrinaldo? Não, à luz das escrituras sagradas, para que nós venhamos evitar engano teológico e despertar a vigilância quanto ao tempo do fim. Também é importante estudar a escatologia, porque esse estudo nos mostra que o caminho da comunhão e do livramento com Deus. Quando você estuda a escatologia de forma detalhada, você se dedica, é claro que você está estudando a Bíblia. Isso vai levar a uma maior comunhão com Deus. E também você vai permanecer neste caminho, para que seja livre do dia da ira do Senhor, que virá sobre todo o mundo. Então, quinto lugar, devemos estudar a escatologia. Por quê? Porque ela promove uma igreja mais evangelizadora, né? Quando nós estudamos o Apocalipse, nós estudamos escatologia, nós percebemos a urgência da evangelização. A urgência, nós precisamos de evangelizar mais, precisamos fazer mais o trabalho de missões transculturais e missões urbanas. Isso é urgência, é muito urgente, querido, né? Então, o estudo de escatologia nos mostra isso aí. Qual é o objetivo da doutrina das últimas coisas? Isso é escatologia. Primeiro, mostrar o que está prestes a acontecer. Aí eu peguei aqui Amós, capítulo 3, versículo 7. Versículo de número 7. Você pode meditar na sua Bíblia aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? Então, querido, nós precisamos estudar o quê? Aquilo que Deus revela nas Escrituras Sagradas, acerca do que vai acontecer. E isso é importante estudar essa doutrina. Segundo, é importante estudar a doutrina da escatologia, porque ela prepara o crente para encontrar-se com Deus. Amós capítulo 4, versículo 12.
apenas uma referência que nós estamos tendo. Portanto, assim te farei a Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós não podemos ver isso como um versículo isolado, não apenas para o Israel, porque Jesus veio e reiterou essa palavra para mim e para você. Veja, João capítulo 14, versículo 1. O que ele disse? Não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Se eu for, eu verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estivais vós também. Então, essa é uma promessa de Jesus Cristo. Essa não é uma promessa isolada apenas para Israel. Não. É para mim, é para você, querido. É para a igreja do Senhor. É para quem teme ao Senhor, para quem busca ao Senhor. Por isso, nós precisamos de estudar essa doutrina para que nós esteja mais preparado para o dia do encontro glorioso com o nosso Senhor. Terceiro, o objetivo da doutrina das últimas coisas é alertar todos o que o noivo já está chegando. Apocalipse capítulo 22, verso 7. Apenas uma referência para você. Mas nós temos muitas outras referências no livro de Apocalipse, querido, que fala sobre isso. Eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarde as palavras deste livro. Então, queridos, aqui eu acredito que eu já consegui mostrar a vocês a importância de nós estudarmos esta matéria. Vamos então aqui aos temas da escatologia bíblica, né? Como eu disse para vocês, eu não vou esgotar todos os assuntos que eu não tenho condições aqui, mas está aí. Né? Tem muita coisa para vocês que vocês vão acompanhar na apostila aí, querido. Entendeu? Mas o que nós vamos estudar aqui, querido, com certeza vai servir para você, vai tirar muita dúvida a respeito da escatologia bíblica. Né? Nós vamos mostrar para vocês. Né? Nós temos um mapa aí, eu acho que vocês viram aí, né? Nós temos aí, você está na sua apostila, está aí, né? O curso teológico são 7 aulas, querido. Nós vamos aqui hoje estudar 3, mas no curso teológico completo são 7, né? São 7 aulas. Quem faz teologia vai pegar 7 aulas, né? Então, eu tenho que aproveitar, você tem que aproveitar esse tempo, essa oportunidade que Deus está preparando para você, querido. Com certeza, o pastor Egrinaldo Jesus Santos, querido, vai estar passando a oportunidade para você fazer o seu curso de teologia juntamente com a Unicage, para você estudar, né? Uma escola de líder no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro tema que nós vamos tratar: o estado intermediário dos mortos. Isso nós vamos tratar ainda nessa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a vinda de Cristo. Eu vou mostrar a você que não existe uma terceira via, uma quarta via. Não. Existe uma segunda via, dividida em 2 fases. Isto na visão pré-tribulacionista. Claro, se alguém tem uma visão nítida, nós respeitamos. Até porque, querido, essas aulas aqui não é para a gente estar entrando em polêmica, em detalhe, né? Quantos pastores que eu já vi até na igreja preparando a igreja para a grande tribulação. Mas nós vamos estudar que não é bem assim, querido. Nós temos também um assunto tribunal de Cristo, que é um assunto muito importante. As bodas do Cordeiro, o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. O que vai acontecer na terra quando a igreja não estiver mais aqui? Aí nós temos o assunto também da grande tribulação. Também a batalha do Armagedon. O milênio. A batalha de Gog e Magog, que é a última batalha antes do juízo final. Depois nós temos o juízo final,
novos céus e nova terra. Então, esses são os assuntos que são tratados, é tema da escatologia, né? Aí está na apóstila, você vai fazer a sua pesquisa, se aprofundar mais nesses assuntos, né? Eles estão aí para você ver, está na ordem, querido, né? Que todas as coisas vão acontecer. Apenas que a batalha do Armagedon que eu estou vendo aqui, ela não acontece no final da grande tribulação. Ela acontece no início da grande tribulação. Então, apenas aqui que vocês inverter aí, tá? Mas os assuntos da escatologia bíblica está aí, para você que deseja se aprofundar nesse estudo. Aqui nós temos, né, eu mostrei aí o mapa aí para vocês, né? Então, por isso que é muito importante que você participar desse seminário, porque você vai receber essa apostila, já está na sua mão, você também, internauta, que vai estar participando, também vai estar pegando, também nós vamos mandar para você, tá? Você tem pessoas que já escreveram, pessoas que de outro estado, né, já escreveram, pessoas também da Grande Vitória, né? Entendeu? Eu quero falar para você, querido, que alguém pode até te dar bens materiais, né? Mas o conhecimento, ninguém pode tirar. O carro que você recebe, as pessoas podem tirar. Dinheiro pode tirar. Agora, né? Você precisa investir no conhecimento, porque é algo que você vai levar por toda a sua vida e fazer uso durante todos esses dias de ministério na terra. Tem gente que, às vezes, investe lá no passeio, compra pizza, faz isso, faz aquilo, mas o conhecimento ele despreza, né? Lá no livro de Provérbios tem um provérbio que diz: quem ama a sabedoria e que buscá-la, o honrará. Ela o honrará. Você só vai ser honrado pela sua sabedoria se você honrá-la e buscá-la, né? A sabedoria, querido, só tem tempo para quem tem tempo para ela. Para quem está ocupado demais para a sabedoria também vai estar ocupada também para você. Agora, se você tem tempo para a sabedoria, ela tem tempo para você. Então, nunca arrume desculpa. Então, ditado que diz assim: quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Aí tem gente que, quando é para investir no conhecimento, não tem tempo de estudar. Não tem tempo disso, não tem tempo daquilo. Por quê? Porque eu oro muito, porque eu vou muito para o monte, porque a minha agenda é cheia, porque eu prego muito. E o preparo? Onde fica, querido? A busca do conhecimento, né? Onde fica? Então, você precisa investir no seu conhecimento. Nós temos aí, você viu o mapa cronológico, né? Você já viu, né? Então, nós temos uma referência aqui no Antigo Testamento, né? Que é a chegada à plenitude dos tempos, que é a vinda de Cristo Jesus, né? Aqui está escrita a morte do ungido. Aqui é o que está, é o que nós chamamos de plenitude do tempo, é a vinda de Jesus, para cumprir as profecias do Antigo Testamento, para morrer na cruz do Calvário, fazer a expiação dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Depois da plenitude dos tempos, desta vinda de Jesus, querido, na morte de Jesus na cruz, nós temos aqui a era da igreja. A era da igreja que vai culminar com o encontro do noivo com a noiva. No quê? No arrebatamento da igreja. Estou tentando explicar, querido, na ordem cronológica, nesse período da igreja, nós estamos no período de intervalo. Nós estamos aqui em intervalo até que aconteça o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, 2 acontecimentos seguirão o arrebatamento da igreja. Primeiro, o tribunal de Cristo. Está aqui em cima, tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o tribunal condenatório. Não, só os crentes, só a noiva do Cordeiro, que foi arrebatados, irão participar. Então, não é um tribunal condenatório. Não, porque os ímpios não vão estar lá. É um tribunal de recompensas, onde Cristo irá
te dar o seu galardão, todos aqueles que trabalharam para Ele aqui na terra. O seu trabalho não é em vão aqui na terra, querido. Então, logo após o tribunal de Cristo, né, dá-se-á o início às bodas do Cordeiro, né, que é o casamento, está aí, ó, entre Cristo e a igreja. Quando a igreja estiver lá, participando das bodas do Cordeiro, o que é que vai estar acontecendo aqui na terra? A grande tribulação. A grande tribulação. A igreja não vai estar aqui na grande tribulação, né? A igreja vai estar na boda do Cordeiro. Será 7 anos. 7 anos de grande tribulação. Após esses 7 anos de grande tribulação e boda dos Cordeiros, a visão pré-tribulacionista, preste atenção, querido. Estou falando da visão pré-tribulacionista. Ninguém é obrigado a concordar, mas essa é a visão mais aceita pelas igrejas pentecostais, protestantes, Assembleia de Deus e outras, né? Por isso, essa visão que eu estou dando ênfase aqui nessa noite. Mas tem aqueles que acreditam no próximo tribulacionista, aqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja. Eu não vou entrar em debate aqui, né? Após as bodas do Cordeiro, né? Aí dar-se-á a segunda fase. Preste atenção. Aqui, olha, está aqui, ó. Aconteceu a primeira fase dessa segunda vinda. Aqui nós temos o quê? A segunda fase, né? Está escrito é a segunda vinda, mas é a segunda fase, tá? Preste atenção, querido. Aonde Cristo vem, e aí acontece o quê? A batalha do Armagedon, que é quando ele julgará as nações, os reinos, os exércitos da terra, que se uniram ao anticristo, e ele também destruirá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo, porque a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta, eles irão inaugurar o lago de fogo. Então, querido, após isso, haverá 1000 anos, que é o milênio de paz. Está aí, ó, né? Aqui que entra onde tem muita discussão, querido. Onde Satanás será preso. Aí Cristo reinará por 1000 anos. Após 1000 anos de paz, aí haverá a última batalha. A batalha de Gog e Magog. Porque a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 20, 21, a Bíblia está dizendo: Satanás será solto e sairá a enganar muitos na terra. E esse que se unir a Satanás será lançado junto com ele no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. E depois disso, o que nós temos? O juízo final, o grande trono branco, onde acontecerá aqui a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos os ímpios, todos, e de todos aqueles que irão precisar passar pelo grande trono branco e serem julgados. A igreja não. A igreja já participou, né? Já está livre, já participou da primeira ressurreição, o encontro com o noivo. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que ficamos vivos, iremos ao encontro dos senhores nos ares, e assim teremos sempre com o Senhor. Agora, esta aqui, do juízo final, é a segunda ressurreição. A igreja vai estar assentada com Cristo para julgá-lo. Ela não será julgada, ela vai julgar com Cristo. Agora, os ímpios e todos os tempos irão ressuscitar e terão que passar pelo grande trono branco. E aqueles que desprezaram o amor de Deus, a salvação de Cristo, em Cristo, serão lançados no lago de fogo. Após isso, então, dar-se-á aquilo que João disse: eu vi descer a nova Jerusalém, que veio do céu. Aí ele vai falar do novo céu e nova terra, onde céu e terra será a mesma grei. Diz aquele hino da harpa cristã, né?
Então você vai ter um privilégio, querido. Céu, terra. Na hora que você quiser ir, você vai, querido. Na hora que você quiser ficar aqui, você vai ficar. Né? Então, né, são coisas maravilhosas, querido. Só aqui já dá para enriquecer muito a sua vida espiritual, querido. Né? Agora nós vamos aqui. O estado intermediário dos mortos. Pega aí na sua apostila o estado intermediário dos mortos. Né? Isso é importante você saber, tá? Hoje o assunto é o estado intermediário dos mortos. Então vamos lá, querido. A pergunta que não quer calar, que nós precisamos responder, é o seguinte, querido. Morreu? Acabou? Porque tem gente que diz que quando o ser humano morre, acabou. Ele simplesmente deixa de existir. A outra pergunta para você: morreu? Vai para o purgatório? Tem muita gente falando isso aí, ensinando isso aí, segmentos religiosos, que quando o ser humano morre, ele vai para o purgatório, onde lá serão purgados os pecados que ele cometeu aqui na terra. Então ele passará por um período de sofrimento e de tormento no purgatório, para pagar os seus pecados que cometeu aqui. Né? Você só paga os seus pecados aqui, querido, quando você aceita Cristo como Salvador. Né? Aí muitas vezes o parente vai à missa, oferece uma missa, sacrifício, paga, né, para tirar aquela pessoa do purgatório. Não existe, querido, não existe purgatório, né, para que ela vá para um lugar de descanso. Será que isso é verdade? Outra pergunta que não quer calar: morreu, a alma vai dormir junto com o corpo? Tem alguns segmentos, algumas religiões que ensinam que quando a pessoa dorme ou morre, a alma dorme junto com o corpo, até o dia da ressurreição. Ou seja, essa visão entende que não há consciência após a morte. A pessoa vai ficar dormindo em um sono, sem consciência, junto com o corpo após a morte. Será que isso é bíblico? Será que isso é verdade? Será que essas interpretações que faz desse texto bíblico está certo? Traz essa visão, será que ela está correta? Outra pergunta que não quer calar: morreu, vai desencarnar e procurar uma reencarnação? Porque tem gente que acredita. Nós estamos cheios de pessoas, após a morte, aquela pessoa, ela deixa aquele corpo e vai procurar uma reencarnação. Vai encarnar ou reencarnar em outro corpo. Será que isso é verdade? Será que isso é bíblico? Oh, meus queridos irmãos, vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz, né? O que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Será que Paulo diz que a pessoa encarna? Será que Paulo diz que a pessoa vai para o purgatório? Abre a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí. Né? É importante você acompanhar com a Bíblia, você lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Né? 2 Coríntios, vou repetir novamente, 2 cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo diz: mas temos confiança e que desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Algumas Bíblias você vai encontrar a seguinte expressão: queremos antes ausentar-nos do corpo e estar presente com o Senhor. Então aqui Paulo já está deixando claro que a pessoa, quando morre,
ela não vai reencarnar, ela não vai ao purgatório, ela simplesmente não morreu, acabou. Não, né? Tá, todas as respostas aí para os irmãos, né? Então nós vamos dar continuidade aqui ao estudo. Paulo diz que quando alguém serve a Deus, morre, ele vai habitar com o Senhor. Aonde? Segundo a Escritura Sagrada, no paraíso. Então, queridos, logo cai por terra já essas teses aí que apresenta sobre reencarnação, sobre purgatório, sobre a alma dormindo. Paulo diz que vai estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o que diz aí. Abre a sua Bíblia aí. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que Paulo diz, né? Para mim e para você. Mas de ambos os lados, temos desejo de partir, de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, e tendo mas julgo mais necessário por amor de vós. Versículo 24. O versículo 23, Paulo deixa claro, mais uma vez, para mim e para você, querido, que ele tinha o desejo de partir, mas não para ir para o purgatório. Não é para desencarnar. Não. Paulo tinha o desejo de partir e a confiança e a certeza que estaria com Cristo e que isso é muito melhor. Então, nós vamos agora falar do estado intermediário dos mortos. Pega aí a sua apostila aí, por favor. Se alguém, quando morre, é uma pergunta, não vai reencarnar, não vai ao purgatório, para onde vai a alma desta pessoa quando ela morre? Primeiro, eu preciso explicar para você que a morte é a separação da alma do corpo. O corpo é a casa, é o tabernáculo onde a alma habita. Isso é necessário para que esta alma consegue se comunicar com esse mundo físico. É necessário o corpo. Mas quando alguém morre, o que acontece? A separação da alma do corpo. Então, ainda continuando aí nós estamos no ponto aqui, deu um pequeno problema, mas vamos continuar a aula em nome de Jesus. Então, querido, o que acontece é que muitas vezes nós pegamos uma doutrina que não existe, né? Não existe, e nós queremos fazer de uma doutrina, né? Mas aí está muito claro para cada um de nós, né? Quando acontece a morte, a separação da alma do corpo, pelo qual o homem é introduzido no mundo invisível dos mortos, significa deixar este corpo, esse tabernáculo, onde está escrito aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 14, né? E também Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que deixa bem claro, querido, que voltará ao pó da terra, né? Então, tem muitas pessoas que ainda não acreditam na Bíblia Sagrada e quer simplesmente falar o que não sabe, quer falar sobre escatologia, e muitas vezes, eu já deparei muitas vezes com muito debate, até mesmo com os pastores a respeito disso, né? A respeito de escatologia, né? Porque tentando ensinar errado, né? E tentando, eu já vi alguns mesmo dizendo que depois que morreu, acabou, que já era, não tem mais jeito, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim.
Que Deus continue nos abençoando em nome de Cristo Jesus, né? Porém, a Bíblia é muito clara para cada um de nós, querido. Porém, quando fomos chamados ao estado de intermediário dos mortos, o período correspondente entre o falecimento e o indivíduo até a sua ressurreição dos mortos, está claro aí para nós. Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. É uma coisa, nós sabemos que tanto justo como injusto estarão aguardando o dia da ressurreição em um lugar intermediário, porém em estado diferente e em regiões diferentes, onde diz Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. Pois sabemos que a Bíblia dá duas ressurreições, do justo e também do injusto, havendo um intervalo de 1000 anos entre elas, né? Então, querido, é muito importante para cada um de nós saber disso, né? Você também saber, querido, que nós que servimos a Cristo Jesus, nós que obedecemos a Cristo Jesus, nós temos que estar esperando a vinda de Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados. E se tiver de morrer, que morra com Cristo Jesus. Né? Morra com Cristo Jesus. Se fosse como as pessoas falam, morreu, acabou, estava bom demais. Né? Se fosse como algumas religiões pregam, morreu, vai para o purgatório, dentro de 7 dias tem uma missa, depois tem missa de 1 ano, e aí depois está até tirado do purgatório para pagar o sofrimento. Não, querido, quem pagou na cruz do Calvário, por mim e por você, foi Cristo Jesus, querido. Então, por isso, nós precisamos, imediatamente, né, de buscar a presença do Senhor. A Bíblia descreve o estado intermediário do justo como estado de descanso. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 13. É o lugar que espera em repouso. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, versículo 11. É o lugar de serviço. Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. É o lugar de santidade. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 14. Tá? Então, querido, nós devemos guardar esse versículo, leia, medite, pega a sua Bíblia, medite, não fica aqui só ouvindo o pastor, não, chega em casa, você que vai estar com a sua apostila, pega, abre a Bíblia, medite na palavra do Senhor, vê o que Deus está falando com você, tira suas dúvidas dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus, né? Não tem coisa melhor do que você tirar sua dúvida dentro da palavra de Deus, né? Então você tem que ter, querida, certeza, confiança. Vamos ler só um versículo aí, quem está com a Bíblia aí, lê para mim Apocalipse 20, versículo 11 e o versículo 15. Por favor, vamos meditar nesse versículo. Nós estamos aqui em um curso presencial, né? Então, gostaria que vocês lessem a Bíblia em voz alta, por favor, em botão, né? Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 e o versículo 15. Está na sua apostila, você que vai adquirir aí na sua casa, você vai estar com ela. Mas medite, não fique só no que o pastor fala, não. Você precisa de examinar a Escritura, a palavra de Deus, porque é dela que você vai ter vida eterna, é dela que você vai simplesmente saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, querido. Está narrado na Bíblia Sagrada. Então não tem como correr, não tem como mudar. Quem achou pode ler, por favor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Cuja presença fugiu da terra. E cuja presença fugiu da terra. A terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E não se achou lugar para eles. Continua. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Este fogo ele não apagará, querido, né? Então é necessário para você ter o seu nome escrito no livro da vida. É necessário, querido, é necessário você que está me ouvindo aceitar Jesus como Salvador. A partir que você aceite Jesus como Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida. Posição geográfica dos mortos, né? Posição geográfica dos mortos, né? Nós vamos falar aqui para nós estar encerrando essa aula e nós vamos estar entrando em outra aula, tá? Nós vamos ganhar tempo hoje, né? Posição geográfica dos mortos, né? A palavra hebraica Sheol no Antigo Testamento equivale à mesma palavra Hades, ou no Novo Testamento, que dá origem no grego, que equivale à palavra inferno, no latim. Nomes esses que desliga o lugar das almas dos mortos, ou morada das almas dos mortos. Antes da ressurreição de Jesus Cristo, haverá uma grande divisão entre o lugar em que fica as almas do justo e o lugar que fica as almas dos injustos. Lucas capítulo de número 16, versículo 22 a 26. Eu creio que todos conhecem essa passagem. Todos que estudam a palavra de Deus sabem o que está dizendo dessa passagem. Por favor, pegue a sua Bíblia e medite. Lucas capítulo 16, versículo 22 a 26. Por quê, pastor? Eu quero frisar bem aqui, querido, para que você entenda para onde vai quando morre um ímpio e para onde vai quando morre um justo. Olha o que a Bíblia diz, querido. Olha o que a Bíblia diz. Por isso é importante você aceitar Jesus como Salvador, servir a Ele, querido, invocar o nome dEle, enquanto você pode invocar. Lê, por favor, para mim, fazendo um favor. Lucas 16, versículo 22 e o 26 só, por favor. E aconteceu que o mendigo morreu. Você já conhece a passagem. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico. E foi sepultado. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de quê? Receber seus bens por vida. E lá somente mais. Agora este consolado. E tu está sendo atormentado, rico. Sabe por quê, querido? Lázaro, pobre, você já conhece a passagem. Lázaro, querido, ele servia ao Senhor, né? A palavra de Deus é muito clara, né? Mas aquele homem não servia a Deus, né? Vamos aqui, diz assim a palavra, diz assim, ó, vamos aqui na nossa apostila, a parte que fica os crentes do Antigo Testamento chamava do seio de Abraão, pois esse Abraão é pai de todos que creram. Gálatas capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 7. Agora, quem não servia, querido, vocês viram para onde eles vão aí, né? O Sheol, vocês sabem o que significa, né? Tanto no hebraico, tanto no latim, né? Seio de Abraão, vocês também sabem, né? O Sheol no hebraico significa, querido, lugar de tormento, significa inferno, entendeu? Significa lugar de tortura e de tormento. Agora, o seio de Abraão, não, significava lugar de descanso, né? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Eu vou estar encerrando aqui e nós vamos estar
iniciando outra aula, que eu acho que dá tempo ainda, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho aqui ainda no estado dos mortos ainda, vamos dar continuidade. Porém, havendo um grande abismo que separava o lugar que ficava o rico e o ímpio, e todos tempo observando a parábola do rico Lázaro, descobrimos uma grande diferença no seio de Abraão. Eu já disse aqui, né, que onde Lázaro estava, né, o lugar onde Lázaro estava, e também o lado onde estava o rico, né? A Bíblia é muito clara, onde mostra em Lucas capítulo 16, 25 a 26, Efésios capítulo de número 4, versículo 8 a 10. Entendemos que o Hades fica na parte mais inferior da terra, né? Fica o Hades, né? O que é o Hades, querido? É o inferno. É o inferno, onde está preparado para Satanás e todos os seus adeptos, todos aqueles que não querem servir o Senhor como Salvador. Mas quando Jesus morreu, ele desceu à parte mais inferior da terra e transportou todo o colégio patriarcal de Abraão, Isaac, Jacó e etc. para o paraíso, que foram inaugurados por Cristo, né? E Dimas, conforme o texto bíblico diz em Lucas capítulo 23 a 20, capítulo 23, versículo 42, 43, depois vocês meditam em casa, porque nós vamos ganhar tempo aqui, medite nesses versículos aí depois. Lucas capítulo 23, versículo 42 e versículo 43. Quem está com a Bíblia aberta, lê por favor aí, para nós não deixar dúvida, por favor. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Prossegue, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ou em outra tradução, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem era Dimas? Era um ladrão que foi crucificado juntamente com Jesus, mas ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus prontamente perdoou-se os seus pecados. E disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso, querido. Então é importante você reconhecer o Senhor como Salvador. Não importa o estado que você está vivendo, não importa as condições que você está vivendo. Eu quero abrir um parênteses aqui para você, querido. Nesse curso de escatologia, escapa-te enquanto é tempo. Enquanto Jesus, querido, ainda não veio arrebatar a tua igreja, há tempo de você buscar o Senhor, há tempo de você pedir o Senhor para escrever o seu nome no livro da vida, querido. Então se arrependa. Após a ressurreição de Jesus Cristo, conforme está escrito em Efésios capítulo de número 4, versículo 8 a 10, dá a entender que o Hades ficará realmente na parte mais inferior da terra, onde Jesus, ao morrer, desceu-se à região e transportou o povo ali, que ele nós já disse, louvado seja o nome do Senhor, tirou lá do baixo. Opa, aqui não é o lugar do meu povo, né? Aqui não é o lugar do meu povo. Eu quero abrir um parênteses para você aqui, querido. Você que diz que estudou escatologia e que fala coisas asneira muitas vezes, eu vou deixar bem claro para você, querido, que fala asneira muitas vezes. Olha, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele diz que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Satanás não tem todo o poder. Jesus foi lá e tirou o povo da promessa que estava lá sendo escravizado e disse: não, aí não é o seu lugar. Eu morri na cruz do Calvário para arrebatar vocês, para tirar vocês dessa escravidão. Então entenda isso, querido. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Né? Mas vamos continuar. Vamos ganhar tempo aqui rapidinho. Né? 6, 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus, e
por amor dos testemunhos que deram. Amém, querido? Amém. Repete de novo, por favor. Qual é o versículo que você leu? 6, Apocalipse 6, versículo 9. Grave aí você que vai estar assistindo essa aula. Vídeo, por favor. Repete, por favor. E havendo aberto o quinto selo, E havendo abrido o quinto selo, vi debaixo do altar das salas as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí o que Jesus fez? Foi lá e a resgatou. Foi lá e a resgatou, querido. Quando você morre pelo amor da palavra de Deus, saiba de uma coisa, querido, que você terá uma recompensa, não é o pastor Aguinaldo que vai dar, não é o próprio Cristo, né? Nós temos aí, vocês têm aí, ó, uma observação aí, tá na apostila de vocês, né? O estado dos mortos, né? Eu não vou nem tomar muito tempo, vocês vão pegar depois e vai meditar e vai ver aí, né? Tá aí, ó, o Hades está aí marcando, ó, paraíso e Hades, né? Ó, Hades, lugar dos injustos, está aí marcando, Hades, né? Aí vem paraíso, era separado, mas era o que, irmãos? Hã? Mas era separado, selo de Abraão, né? Aí vem aí aqui ainda para você, ó, Hades, ou não salvo, os não salvo, para quem não quer Jesus Cristo como Salvador, é esse lugar que te espera, né? O Novo Testamento deixa muito claro, você vai ler isso aí muito claro, querido. Agora, para os salvos, o paraíso é dentro do Hades, mas é separado, é o lugar do justo, antes da ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus continue, querido, nos abençoando, nos dando graça, em nome de Jesus Cristo, né? Eu disse que eu ia parar, mas eu vou parar por aqui, querido, porque senão não vai dar tempo dessas duas aulas. Que Deus possa nos abençoar poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Você que vai estar assistindo esta aula, querido, vai estar no meu canal do YouTube, né? Você que está fazendo curso online, eu vou estar encaminhando para você as aulas, né? Que Deus abençoe cada um dos alunos que aqui está, né? Eu estou aqui representando a Unicage, Polo 07 do Estado do Espírito Santo. O nosso telefone é 27 99 99 855 14. Eu tenho certeza que amanhã, querido, a aula ainda vai trazer algo surpreendente para mim e para você, né? Que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. E ore pelo Polo 07. Você que queira fazer também o seu curso de juiz de paz, capelania, reconhecido pelo MEC, ligue para nós. Nosso curso de capelania e juiz de paz é internacional também, e federal, e reconhecido pelo MEC. Você também pode fazer o curso livre. Você pode fazer o curso de missiologia, obreiro aprovado e outros cursos mais. É só ligar para o nosso telefone. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Invista no seu ministério. Se você não investir no seu ministério, querido, saiba de uma coisa: você está um candidato a fracassar amanhã ou depois. Você é um candidato. Quantas pessoas que você encontra muitas vezes que tem 20 anos que está na igreja, quando pensa que não, está em uma seita, dizendo que agora que sabe que é a verdade. Sabe por quê? Porque não investiu no ministério e não procurou a examinar a palavra de Deus. Assim nós encerramos a primeira aula desse curso de escatologia. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém.